Pessoal, as férias escolares já chegaram e muitas famílias vão aproveitar para fazer aquela viagem tão aguardada. É normal que a criançada queira comer muita besteira e sair de vez do caminho da alimentação saudável. É nessa hora que é necessário equilíbrio para aproveitar o descanso merecido sem meter o pé na jaca. Para nos ajudar nessa missão, nós recebemos hoje aqui o nosso nutricionista Ricardo. Eduardo! Tira o Leonardo daí. Ora, Pontel, não é isso? Eduardo Pontel, isso mesmo. Eduardo Pontel. Bom, seja bem-vindo aqui em casa. Obrigado, Cleide. Bom dia. Uma honra ter recebido esse convite para vir no seu programa e vamos bater um papo sobre alimentação, colocar essa molecada na linha, né? Não só a molecada, como adulto também, porque adulto também finge que não, eu tô de férias mesmo e passa a ser criança também. Sim, é muito complicado porque o ambiente na casa, né? Os estoques que a gente tem em casa, na despensa, dizem muito como que está a nossa alimentação. Então, se os pais não têm essa consciência de deixar a alimentação minimamente equilibrada ali, colocando um docinho ou outro, é lógico, né? Porque ninguém é de ferro. Mas se eles liberam e fazem o mesmo tipo de alimentação das crianças, é muito difícil controlar. E aí que entra a parte do adulto, né? Tentando controlar essa alimentação, deixando minimamente equilibrada aí. Comer bem quer dizer que tem que ter um prato colorido? Eu já vi dizer isso, é verdade? É parcialmente verdade. Na verdade, quando a gente se alimenta, não necessariamente a gente está se nutrindo adequadamente. O que a gente coloca para dentro, o que a gente come, pode ser que seja absorvido de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Depende muito do nosso intestino. Nosso intestino, na verdade, é a porta de entrada, né? Algum processo desbiótico, algum processo desabsortivo, se tiver instalado no nosso intestino, nem tudo que a gente come pode ser absorvido e aproveitado. Mas o prato colorido que você mencionou aí, realmente é um prato muito rico em micronutrientes. Quando a gente fala de micronutrientes, a gente está falando de vitaminas e sais minerais, que são reguladores importantíssimos na saúde, principalmente da criançada. Então quer dizer que se o intestino não tiver legal, ok, a comida às vezes ela passa ali, ó, como se fosse nada. Exatamente. Às vezes a gente tem algum processo, como eu disse, né, algum processo inflamatório que começa no intestino e nós não sabemos disso. Essa inflamação no intestino muitas vezes pode se espalhar pelo corpo. A gente chama isso de inflamação subclínica. A gente não consegue identificar. Então, a gente tem uma inflamação ali que se retroalimenta por conta da alimentação. Muito açúcar, muito corante, conservante, estabilizante. Esses produtos ultraprocessados demais, né? É o famoso vamos desembrulhar menos e descascar mais, né? Aquela famosa frase que a gente tem que colocar em prática na nossa rotina. Então, tem muitos alimentos pró-inflamatórios que, inclusive, quando o paciente chega no consultório, a gente faz aí por 3 semanas uma dieta detox. Pode ser que aquele paciente ele esteja realmente com o intestino inflamado, mas pode ser que não. Na dúvida, é o que eu digo. Vamos preparar o terreno, vamos fazer a coisa certa, 3 semanas aí, tratando a alimentação como uma terapia medicamentosa, para depois, tudo que a gente colocar para você comer, vai ser absorvido, digerido e aproveitado com eficácia. Então é como se fosse uma casa. Eu quero arrumar essa casa, eu tenho que lavar o chão primeiro para ele ficar bem limpinho para depois colocar os móveis. Tratar tudo ali dentro primeiro, para depois entrar com a matéria-prima que é a alimentação. Né? Tá. Então vamos falar agora da coisa mais que nós viemos aqui falar, foi das férias, né? Das férias, o assunto é férias. Já estamos indo para outro caminho, mas também está certo. É combustível para você voltar mais vezes para falar desse outro assunto que me chamou muita atenção, essa questão do intestino. Sim. Porque às vezes a pessoa está com anemia, por exemplo, está alimentando bem e está com anemia. Mas deixa para lá, vamos conversar aqui das férias. Vou voltar para a pauta. Bom, eu vou com minhas crianças para alguma cidade que tenha praia. Certo. Geralmente na praia tem muita coisa atrativa. Sim. É uma salada de frutas com leite condensado. É um espetinho de camarão, é um queijo coalho, né? E a gente vai
E vai comendo. Empada praiana. Gente, tem mais bom do que empada praiana? É uma delícia, né? Não, o problema dessas armadilhas, vamos chamar assim, é a forma de preparação, às vezes, que a gente não conheceu como foi feito, né? O ideal para esse tipo de lugar que você está falando, onde a temperatura é mais elevada, a gente gasta mais energia. Tem muita gente que está saindo agora de férias, não aqui porque está friozinho, mas indo para o Nordeste. E lá a praia, nessa época do ano, está com a temperatura elevadíssima. Então, o que a gente sugere, geralmente, né? Tentar fazer essa preparação em casa, se for possível, com alimentos extremamente naturais. É lógico que a gente tem que ter o cuidado para levar isso dentro de uma bolsa térmica, uma sacola, uma caixa térmica, para garantir a segurança do alimento, né? Que a gente sempre diz isso, a gente conhecendo o alimento que foi preparado por nós, no caso, ele se torna mais seguro. O espetinho, a empada, o camarão que você está citando aí, tem que tomar cuidado, porque quantas histórias nós já não ouvimos de gente que foi para a praia, resolveu petiscar alguma coisa e depois passou o resto das férias no banheiro, né? É verdade. E aí, quando a pessoa vai para a praia e não resiste, principalmente criança, como é que a gente faz para contornar essa situação? E tem um outro detalhe. Tem gente que morre de vergonha de levar essa térmica para lá e eu vou parecer farofeira, não vou não. Eu prefiro parecer farofeira, viu? Exatamente, ó. Quando a gente fala em criança e nesse ambiente aí que tem muitas outras coisas atrativas, vamos ser mais inteligentes. Vamos fazer coisa que seja lúdica, brincar com essa alimentação e levar isso junto. Chama a criança para participar dessa elaboração desse alimento, por exemplo. Boa. Os famosos espetinhos coloridos com frutas, né? A gente pode misturar ali, ó, moranguinho, banana, uva, kiwi. Já tem 4 cores no espetinho para molecadas tirar foto, brincar. Ou então espetinhos de legumes mesmo, sanduíche natural, sucos, isotônicos, tudo que é muito colorido, que traz essa parte lúdica, a criança se interessa. Então, no meu consultório, por exemplo, eu tenho alguns atletas mirins aí, né, e não atletas também. O que eu falo para eles é que pelo menos uma refeição no dia eles têm que eles mesmos prepararem, entende? Olha que para fazer eles estarem aí inseridos nesse meio, fazer compra com os pais é muito interessante também. O pai levar para fazer compra, mas não levar o menino de barriga vazia, porque senão é dor de cabeça. Nem o pai, nem o menino, né? É verdade. E fazer compra junto, fazer ele se sentir inserido nesse processo de alimentação, de nutrição e a preparação também. Então, como você mesma perguntou, como fugir dessas armadilhas, né? Não vamos proibir, porque nós estamos num momento de férias, mas o controle, né? Essa compensação, ó, você vai comer um espetinho aí, você vai comer uma salada de frutas com leite condensado, mas a gente vai fazer uma refeição que a gente trouxe de casa, ou nós vamos para um restaurante aqui pertinho, vamos montar um prato bem colorido também. Então, essas são algumas das estratégias. Eu sei que às vezes criança é complicado, mas se você for trabalhando isso na cabeça do seu filho, com certeza vai dar certo. Eu acho assim que já que esses ambulantes, eles precisam ganhar o dinheiro deles, que eles tenham mais cuidado com higiene e tudo mais e mostrar, né, em termos de foto, de vídeo. Todo mundo tem um celular hoje, pode pedir à esposa, olha, fotografa, filma aqui eu fazendo aqui, preparando tudo isso e levar para a praia. Eu acho que fica mais seguro, não é? Exatamente. Não é uma boa ideia? Uma ótima ideia. Eu tenho, agora nesse período, né, de julho, antecedendo, eu tenho os pais que eu atendo em consultório e eles exatamente são essas as dúvidas. Vou sair de férias, vou para a praia, vou sair de férias, os corajosos vão para Pirinópolis aí, né, aproveitar esse frio na cachoeira. O que levar? Como não sair muito fora da dieta? Então a gente dá essas certas dicas. Pode ser que num primeiro momento não dê muito certo, mas se você insistir nessa consciência nutricional da criança, dando o exemplo, né, consumindo os mesmos alimentos que você está falando que fazem parte de uma dieta equilibrada, seus filhos vão criar essa cultura também. Me fala sobre o milho cozido na praia, o milho assado. É um produto que a gente pode consumir à vontade ou tem que ter uma parcimônia? Ele engorda muito? Vamos lá, né? É relativa essa pergunta, Cleide. Porque, na verdade, o milho, por si só cozido, ele é uma excelente forma de carboidrato e não tem glúten. Muita gente pensa que a espiga de milho cozidinha lá tem glúten. Não tem. Estou falando do glúten porque muita gente sabe que o glúten é pró-inflamatório, né? A gente estava falando da questão da inflamação, o glúten é pró-inflamatório. O milho pode ser consumido, sim, só que não pode abusar daquela manteiguinha, não pode abusar muito daquele sal, né? Entendi. Dica, tente consumir o milho sem a manteiga e sem muito sal. Se ainda te fizer muita falta, acrescente a manteiga, acrescente o sal, só que com muito controle.
E olha que a gente acaba descobrindo, eu já fiz isso de teste comigo mesma. Eu acabo descobrindo o sabor de alguma coisa se tiver menos tempero. Exato, é eu vou muito comendo comum isso que milho, você tá vou me comendo. falando. Nossa, e vou achando aquilo tão bom. Exato. Agora vamos falar sim sobre as pessoas que vão ficar hospedadas em algum hotel, alguma pousada. O que escolher no café da manhã? Pois é, aí a gente fica refém de um cardápio, né? É. Eu sei que essa palavra às vezes é pesada, refém de um cardápio, porque Mas é todo mundo verdade. gosta de comer, mas fica refém. Ou então se a gente vai se hospedar na casa de parente, familiar, né? Mês de férias o pessoal costuma viajar. O que a gente geralmente recomenda? Em hotel, café da manhã de hotel é um oásis, né? Para molecada principalmente. É. Tente montar o prato da criança ou o seu próprio prato com um pouquinho de cada coisa. Você tem vontade ali de comer tudo, né? Tem coisa que tem uma densidade calórica maior, tem mais calorias, tem coisas que são mais naturais, menos calorias. Mas para não passar vontade de nada, se você pegar uma pequena porção de cada coisinha que você está com vontade de comer, você vai ver que seu prato vai estar bem cheio, você vai acabar com aquela compulsão de querer comer tudo, beliscar tudo um pouco, e no final você vai se sentir saciado. Olha, Então a boa dica ideia. é experimentar um pouquinho de cada coisa sem muito exagero. Agora, os corajosos que vão para Pirenópolis, andar, Eu tô fora fazer dessa. trilha, cachoeiro, que levar aqui no Imbornal? Então, alimentação em lugares que tem mais sombra, são mais frescos. A gente pode optar pelaquela ideia do piquenique, né? Da cesta de piquenique, da sacola térmica com produtos aí, alimentos que combinam mais com o ambiente. Sanduíche natural, sucos, como eu já disse, isotônicos. Ok, pode levar. Se a molecada for muito arteira, leva o isotônico para a molecada. Mas é um lugar que você vai estar mais relaxado, né? Se for um bosque, uma cachoeira, um parque, né? Em Goiânia a gente tem muitos parques. Tem, muitos parques. Então, se for um passeio em que a atividade demandada aí vai gastar menos energia, então a gente pensa em alimentos um pouco mais naturais, sanduíches, os famosos wraps, né, que a gente fala, que é aquele sanduíche no pão folha. Molecada adora isso por ser enroladinho ali. É verdade. Você coloca queijo, alface, tomate, passa lá um requeijão, enrola e pronto. Molecada vai adorar. Bom, você falou aí de sanduíche natural e a gente já viu sanduíches naturais que não são tão naturais assim. Pega uma ricota, aí falou, não, vou botar sabor nisso aqui. Tá com requeijão super integral. Tá com tempero em pó. Um tempero em pó. Aliás, eu sou totalmente contra tempero em pó. E fala que é natural. Isso, e a gente nem sabe, né? Porque se a gente lê na tabela nutricional ali, na lista de ingredientes, que a gente deveria ter pelo menos, né? Desses sanduíches que são prontos que nós compramos. Deveria ter todos esses componentes aí, porque você tem direito de saber exatamente o que você está comendo. Então, se é um paciente meu, por exemplo, que está saindo do consultório com uma dieta anti-inflamatória, né? Então, não poderia comer esse sanduíche. O que a gente tem que fazer? Buscar realmente a procedência desses alimentos. Comprar em um lugar que você tem confiança, comprar em um lugar que você já sabe como a preparação é feita. Mas fica aquela história, melhor um sanduíche natural duvidoso do que um produto processado que é cheio de corante, estabilizante, sal, sódio, melhor assim. Perna de barata, rabo de lagartixa, tem tudo nesses Muita três. coisa. Chocolate é danado para ter isso, né? Pelo de rato, Tem. sabia disso? Tem mesmo. Por que tem pelo de rato mesmo, hein? No Porque eles andam processo pra lá de e pra cá. fabricação, a armazenagem do cacau, na verdade, é feita em galpões. E aí, na hora que a matéria-prima é pega para ser processada, eles não conseguem fazer, né, exatamente essa limpeza toda. É verdade. A gente come muita coisa sem saber o que está comendo, Cleide. Essa é a verdade. Tá, agora eu vou te fazer um desafio. Faz uma receita aí pra mim de um sanduíche natural. Sanduíche natural, ótimo. 2 fatias de pão integral, 2 fatias de queijo branco, queijo Minas, muito comum. Aquele mais molinho. Mais molinho, isso. O queijo, só uma observação, é ideal que a gente tenha que trabalhar, quem gosta de queijo, com queijo branco. Queijo Minas, ricota, cottage, requeijão light, tomatinho cereja, 2 folhinhas de alface e correr para o abraço. Pronto. Tá ótimo. Olha, e alimenta, né? Muito, sacia bastante. Viu? Porque o pão integral, ele alimenta. Agora, outra coisa que eu queria saber sobre os alimentos integrais. Eles também têm o valor calórico deles. Sim, muitas vezes até maior do que o alimento que é processado. Que é processado. Refinado. Qual que é a vantagem, então, de eu comer o produto integral? Vamos lá. Na verdade, é uma polêmica, sempre foi uma polêmica isso, né? A vantagem do integral sobre o refinado, por exemplo, o pão integral sobre o pão branco, né, o pão de forma branca, por exemplo,
é a questão das fibras. A gente ganha muito na qualidade nutricional. Porém, questão calórica, pão integral é um pouco mais calórico do que o pão refinado. A mesma coisa o arroz. Arroz integral comparado ao arroz branco, a diferença nutricional é muito pouca. Então, em termos de palatabilidade, né? Se eu prefiro comer o arroz integral ou se eu prefiro comer o arroz branco. Fique à vontade, porque a diferença é muito pequena. Porém, a gente ganha com relação às fibras nos alimentos integrais. Ah, tá. E isso é importantíssimo para o intestino, né? Quando a gente está falando de intestino, fibra e água são os carros-chefes aí. Tá bom. A gente desenvolve uma microbiota intestinal por conta da alimentação que nós fazemos. Hipócrates, lá, 2.500 anos atrás, o pai da medicina já dizia isso, né? Faça do seu remédio o seu alimento e faça do seu alimento o seu remédio. Isso aí. Porque a gente sabe que o alimento bem escolhido, ele vai te nutrir e vai te melhorar a sua saúde, né? E o alimento errado vai te adoecer. Adoecer, causar algum processo, como nós mesmos dissemos, né? Desbiótico, desabsortivo, alguma inflamação. Então, temos que tomar muito cuidado com a alimentação no preparo e na qualidade dos alimentos que nós usamos. No intestino da gente, o que é importante que nós tenhamos? A gente, quando fala em disbiose ou simbiose, o que quer dizer isso? Vamos lá, eu falei aqui e não expliquei, né? Pois é. Desculpa. A disbiose é um processo de desarranjo da microbiota intestinal. A microbiota são aqueles micro-organismos que colonizam o nosso intestino e produzem substâncias que nós não somos capazes ou pouco capazes de produzir. Então, nós dependemos dessa simbiose, você escolheu muito bem a palavra, inclusive, porque é uma relação de troca, né? Tá. Nós comemos, nós nos alimentamos, o alimento chega no estômago, passa pelo intestino, é usado muita parte desse alimento como substrato para alimentar essa microbiota e eles, então, produzem essas substâncias capazes de nos ajudar. Imunidade, inflamação, combate à inflamação, neurotransmissores. Hoje a serotonina, aquele famoso hormônio da felicidade, ele é produzido 95% no intestino. Sério? Exato. Acreditava-se, até pouco tempo atrás, acreditava-se que a produção da serotonina era feita no sistema nervoso central. Eu achava que era. E não é. 95% depende da microbiota intestinal e é aproveitado no sistema nervoso central. A relação intestino-cérebro e cérebro-intestino é muito maior dessa primeira via do que da segunda. O comando ali do intestino sobre o cérebro, ele é 80% sobre o comando cérebro-intestino, que é 20%. Então, olha a importância de nós priorizarmos aí essa questão intestinal e saber, primeiro, né, se nós temos algum problema, como resolver, e a partir daí vários outros problemas de doenças, patologias, síndromes podem ser resolvidas a partir do intestino. Pelo que você está me dizendo, se o seu intestino estiver ruim, você está lascado. Você está lascado, é mais ou menos isso. Nosso intestino ele é muito tolerante, na verdade, né? E ele tem que ser muito tolerante. Quando a gente tem algum processo disbiótico, né, que é um processo às vezes diarreico, de desconforto abdominal, acontece que nós carregamos, com a diarreia aí, com soltar o intestino, nós carregamos parte dessa microbiota. Para chegar nesse ponto, é porque você fez muita coisa errada, comeu muita coisa errada, porque ele vai absorvendo esses impactos, entende? Comeu uma coisa errada aqui, não deu nada, sentiu um desconforto. Terça-feira comeu outra coisa, quarta, quinta, chega na sexta-feira, você está insistindo naquele impacto ali, o intestino fala, não dou mais conta. Né? Aí o povo que gosta de comer torresmo, né? Torresmo, gordura saturada, né, Cleide? É verdade. Cozinhar com muita banha de porco. Eu sei que é polêmico isso aqui também. Inclusive, ontem no consultório, tinha um paciente que perguntou, posso continuar usando banha de porco? Eu vou fazer uma dieta para você que você vai continuar usando a banha de porco, mas vai reduzir outras coisas, outras fontes de gordura saturada. Já tem gente aqui que achou ruim. Ai, eu sei, eu toquei na ferida aí. É verdade. Bom, e o bacon, né? Que o bacon, além de tudo, ele é defumado. E eu tô sabendo também que esse processo de defumação também não é legal para a saúde. O processo de defumação, muita gente entende, a gente conhece, né, o processo de defumação como feito de maneira artesanal. Leva para umas câmaras ou feito em casa, muita gente fazia defumação de bacon em casa, né? Leva para umas câmaras, acende lá a madeirinha, deixa a fumaça e deixa lá o bacon ser curtido. Mas há muito tempo isso já mudou, né? Existe um produto que é usado na indústria alimentícia que faz essa defumação por imersão, né? Fazem os tanques
colocam esse produto e deixam o bacon imerso ali e rapidamente você já tem um bacon defumado. Então, Eita. o processo mudou bastante e a gente muitas vezes não sabe, né? E esse processo, ele é industrializado, então ele Industrializado, com não é substâncias saudável. extremamente, como eu te disse, inflamatórias e muitas vezes até cancerígenas. Eita! Então, a gente tem que realmente passar a estudar os rótulos dos alimentos que nós estamos consumindo aí, porque isso vai dizer muito do que a gente vai ser no futuro. Feliz daquele, doutor, que tem um pedacinho de terra e que planta a sua própria comida. Exatamente. Nossa, é um sonho de consumo, na verdade. Esse tá feliz. Hoje nós temos os produtos orgânicos no mercado, né? E aí, por um bom tempo, se demonizou os produtos orgânicos por serem mais caros. Mas hoje o acesso a produtos orgânicos está muito ali parecido, em termos de preço, muito parecido. Então vale a pena não fazer uma compra toda de produtos orgânicos, até porque a gente não consegue. Mas vai colocando alguns itens orgânicos na sua dieta, no seu carrinho de compra e vê que o impacto ali no bolso não é muito grande, não. Doutor, eu comprei um arroz que tinha uns bichinhos dentro desse arroz. Eu jogo o arroz fora ou eu lavo e uso ele? Pode jogar fora. Não presta. Pode jogar fora, não presta. Aí entra a questão da segurança na embalagem, né? Vamos dizer assim. Esses bichinhos a gente chama de caruncho. Isso. Você chama assim também? Caruncho. Caruncho. Pode lavar, porque se a pessoa tem algum tipo de intolerância a essas substâncias tóxicas que esses bichinhos lançam aí, pode ser que seja prejudicial para a saúde dela, sim. Então, recomendação, encontrou, joga fora. Tá, você disse aí sobre esses micro-organismos que tem no intestino. Como é que se faz para livrar deles? Com um detox que você disse? Nós temos uma microbiota, que dentro dessa microbiota a gente coloca micro-organismos bons e ruins. Nós temos a necessidade de ter micro-organismos bons ali dentro do intestino. Como que a gente gera essa colonização de micro-organismos bons? Fazendo uma alimentação saudável. Muitos produtos integrais, muitos produtos naturais, carnes, de preferência carne magra, né? Carne branca, carne de peixe, carne de frango. A carne vermelha é importantíssima, um ótimo alimento, fonte riquíssima de vitamina B12 e outros micronutrientes, porém deve ser usada com mais cautela. Por quê? Além de ser uma fonte rica de proteína, ela é rica também em gordura saturada. Voltamos à história do bacon, da banha de porco, que muita gente vai querer me bater, mas eu vou bater nessa tecla aqui, porque a carne branca ela é fundamental na dieta de uma pessoa. Tá, agora eu tô no aeroporto, tô numa rodoviária, tô morrendo de fome, eu arrisco comer ou eu compro um biscoito fechado, tipo peta? Eu nem sei como é que é chamado aí em todo Biscoito lugar. de polvilho. Biscoito de polvilho, Bom, aí é muito pessoal, né? Se você acha que aquele produto que foi preparado ali de maneira artesanal realmente é de boa procedência, você conhece o lugar, você, de preferência, não comprar nada à base de carne, porque a intoxicação pela carne é complicada, né? Tentar fazer uso realmente de produtos industrializados, mas com o mínimo de calorias possível e com o máximo de nutrientes possível. Isso é possível, né? Um iogurte natural, algum biscoitinho ali proteico, que tem baixa quantidade de carboidrato. Seriam coisas assim que a gente podia. A peta é uma ótima dica, viu? Porque tem polvilho é da mandioca e a mandioca não tem glúten. Você viu que eu sou o Dr. Glúten aqui, né? tô vendo. Seu Instagram? É @nutrição, sem o cedilha e sem o tio, Edu Pontel. Aí, nós vamos seguir ele agora, né, gente? Para todo o Brasil. E quem manda mensagem lá no direct, eu vou dar de presente aí, por ter assistido o programa da Cleide, um livro, um e-book, na verdade, com 150 receitas fitness. É nós aqui em casa, Eduardo. Obrigado, Muito Cleide. obrigada, viu? Foi um Obrigado prazer te você. receber. Prazer foi meu.